Seja bem-vindo, ouvinte, ao nosso terceiro programa da Playcom Live 3 hoje, sobre o que é para mim, já vou dar aqui a minha opinião logo de cara, o melhor jogo do ano, The Last of Us Parte 2. Estou aqui hoje acompanhado por uma bancada maior hoje. Então vamos começar hoje com o nosso convidado especial, o Mineral Vivo, Pedro Ferro. Como que você tá, Ferro? Fala aí para mim, cara. Olá, muito boa tarde a todos os presentes aqui. Tudo certo, eu apoio a sua opinião, porque é realmente um jogo excelente. Eu sinto que vamos bater de frente bastante com o Rodrigo hoje, só sinto isso, imagino. Mas é isso aí, vai ser um programa legal, divertido, a gente vai brigar muito? Não sei, mas que o jogo é bom demais, Acho que vai ser um programa, na verdade, deprimente, mas enfim. Estou aqui também acompanhado pelo homem que estava muito feliz semana passada. A gente já parece estar mais sério, parece estar mais triste. Você tá bem, Vitor? Tô feliz ainda. Tá feliz mesmo? A felicidade nunca se esvazia de meu coração. Sempre tá batendo forte seu coração, então, né? Sempre que todo mundo que é um pouco louco tá sempre feliz. Ah, faz sentido. Também estou aqui acompanhado daquele que é o homem que tem o dom da viola, o dom que o Joel tem no Last of Us, o dom de tocar violão. Estou aqui acompanhado por Pedro Oliveira. Como você tá, Oliveira? Tamo indo, vamos daquele jeito, meio encabulado depois desse elogio. O que eu devo dizer é o seguinte: eu posso ter a técnica, mas eu não tenho o charme. O Joe. Nem a barba. Nem a barba. Eu tento, a gente tenta, mas não tem o charme. Me falta elegância. Te falta tristeza no coração, né? Me falta desgosto. Lhe falta ódio. Me falta ódio. E também tô aqui acompanhado daquele que faz o melhor cosplayer de Gabigol de todos os tempos. Como você vai, Rodrigo? Tô bem, mano. Tô bem demais. E eu concordo que vai dar treta isso aqui hoje, velho. Não dá o braço a torcer, né? Já tô falando que não vai dar bom. Mas tamo aí, vamos com calma. Ó, eu só queria fazer uma observação aqui. Rodrigo, você não pode fazer essa referência, ok? Essa referência de falta ódio, você não faz, você fica quieto. É verdade. Tá bom? Desculpa. Você não pode fazer. É piada interna aqui, gente, mas vamos primeiro Pode aqui. continuar. Vamos primeiro aqui, então, abrir com o primeiro bloco, né? Pra gente já tirar isso de cara e depois entrar na discussão própria do jogo e da sua mensagem, né? Vamos falar de uma coisa aqui que eu imagino que ninguém aqui vai defender esse tipo de atitude. Vamos falar um pouquinho das polêmicas envolvendo Last of Us Part 2. Pra quem não sabe, algumas semanas antes, acho que um mês antes, na verdade, do jogo lançar, Last of Us teve sua história vazada toda no Reddit. E o que aconteceu foi que as pessoas pegaram, viram que a história era ousada, que a história tinha ali momentos polêmicos e tudo mais, e começou um ataque excessivo em cima do jogo. E logo que o jogo também saiu, houve ataques em massa no Metacritic para diminuir a nota do jogo no site, né? Ataques homofóbicos, ataques de pessoas que só querem denegrir o jogo por causa que é um exclusivo de PlayStation, ataques de pessoas que nem ao menos jogaram o jogo para falar alguma coisa. E como se não fosse suficiente essa onda de estupidez, a gente também teve gente atacando os atores envolvidos na produção do jogo, né? Tivemos ataques a Laura Bailey, que é quem dubla a vilã não vilã, né? Mas uma das personagens do jogo, a Abby. Tivemos ataques a modelo da Abby, tivemos ataques ao Troy Baker, ao Neil Druckmann, a própria Sony. Então, gostaria de saber do Ferro, o que você pensa desses ataques envolvendo ali o jogo, né, essas polêmicas envolvendo Last of Us Part 2. Você acha que de alguma maneira tem alguma justificativa esses ataques ou coisa do gênero? Olha, eu posso resumir uma palavra que é triste. É triste, é lamentável, Eu vi gente falando que é um jogo esquerdista. Não tem fundamento para mim, não tem fundamento nenhum dizer, é esquerdista. É um negócio triste, porque as pessoas estão simplesmente xingando porque é um jogo que fala de coisas atuais, é um jogo que não tem medo de tocar em certas discussões, e certas pessoas não querem, não gostam de discutir algumas coisas. Eu até vi um comentário que acho que de Portugal, em que um cara disse que ele queria
continuar com a história do Joe e da Ellie, para ver a relação dos dois e tudo mais, mas eles não queriam uma história lésbica, nem comunista, um negócio assim. Comunista. Mas principalmente não queríamos uma história lésbica. O que tem a ver a porcaria? A personagem não importa se ela é lésbica, se ela é bissexual, transexual, se ela é bissexual, tanto faz, assexual, não importa, isso não tira o mérito da história do jogo. O mundo tá acabando, né, velho? O mundo tá acabando. Os caras se preocupando com isso. Nada a ver. A tristeza de tudo é que é uma vírgula, né? Tipo, a história fala de coisas muito mais profundas que isso, e isso é tipo uma vírgula na questão toda. E apesar de eu saber que aqui tem as pessoas que não gostaram muito do jogo, não gostaram da narrativa, como o próprio Vitor, né? O Vitor não gostou muito da cena narrativa. No entanto, eu tenho certeza absoluta que, que ele também despreza esse tipo de ataque. Afinal, né? A discussão toda que é interessante é falar se, né, a mensagem do jogo é bem construída ou não. O que você vê nesses ataques? Qual que você vê a motivação em cima desses ataques, Vitor? Primeiro que eu achei extremamente triste os ataques da Laura Bailey, porque ela é um anjo, ela é um santo. Qualquer um que acompanha o Critical Role sabe disso, vai concordar comigo, que ela é um amor de pessoa. E também a dubladora não só da Abby, eu esqueci o nome da protagonista. Da Ellie. Pra mim o nome é muito parecido, não sei por que fizeram isso. Mas a Abby e a Ellie também. Então, pra mim não tem fundamento nenhum, porque isso aí é típico coisa de pessoas assim, sem querer ficar político nem nada, mas conservador, tá ligado? A pessoa que a cabeça dela tá lá atrás, e o jogo ele não é comunista, ele não é liberal, é um jogo progressista, né? Uhum. Ele é, assim, trata assuntos atuais. E do mesmo jeito que um gamer raiz não consegue ver uma personagem num jogo com roupas normais, ele não consegue ver essa personagem sendo a protagonista e não tendo uma parceria com um homem. Então, porque no primeiro jogo tem a Ellie, só que o protagonista é ela e o Joe, e quem comanda a relação muitas vezes é o Joe, porque o Joe ele é a figura paterna. Então acho que também tem muito a ver com isso, ainda mais as duas protagonistas do jogo serem duas mulheres, uma lésbica e a outra com toda a outra polêmica de corpo e etc. Que também esse bagulho é... a sua própria... Como que eu vou dizer? Desculpa te cortar, mas tem toda aquela própria coisa assim, tipo, a personagem da Abby, ela tem um corpo muito, como dizer assim... Entre aspas, pouco feminino, entre aspas. Pouco feminino, entre aspas, além de ser algo inconvencional de você ver, né? E, tipo, a personagem forte, musculosa, grande, e toda a questão do corporal dela, ela até mesmo, como que eu vou dizer, ela é para parecer um pouco... entre aspas, esquisita da própria temática da história, né? A mudança corporal dela reflete na toda a questão da vingança dela, da obsessão dela. Ela transformou o corpo dela numa arma, né? Esse era o objetivo. Assim como a Ellie, quanto mais ela vai indo atrás da vingança dela, o corpo dela vai denegrindo, né? Ela vai ficando cada vez mais parecendo um Gollum, vai ficando magra, né? Esquisita. Pra mostrar essa obsessão toda, né? E o cara, na verdade, que é a Tifa Lockhart do Final Fantasy VII, né? Que, tipo... Pelo amor de Deus, gente, você vai jogar um jogo de videogame pra ficar, né? Não, né? Pelo amor de Deus, uma história é uma obra que tá querendo falar muito mais. E tem que parar. Você pode até fazer isso, até jogar um jogo de videogame pra se divertir ali no seu quarto sozinho, ter sua diversão noturna. Só que, tipo, você tem que ter noção que hoje em dia um jogo com mulher, a mulher não vai ser mais o objeto da famosa punhetação. Ela é uma pessoa, não um objeto. É difícil para um gamer raiz. Aquele raiz assim, né? Aquele eu ousaria dizer 1000 grau. Ver uma mulher como pessoa num jogo, entendeu? Sim. E tipo, mano, um último ponto, o corpo da Abby, ele até é não natural, mas isso não tem nada a ver, isso não é uma crítica que você pode fazer, porque existem pessoas na vida real com corpos que parecem não naturais.
Sim, mano, sim. você nunca viu aqueles caras bombados de academia que você fala assim, mano, essa porra não existe, não é normal. É só você ver Todo mundo já viu alguém assim. É só você ver um vídeo do Mr. Olympia, né? Você vê o Schwarzenegger e o Ferrino puxando peso. Você olha aquilo ali, você É esquisito. É não é esquisito. normal. Aquele Não esquisitinho. é. Inclusive, Não é você natural. Não, Pode pode falar. falar. Você pode ver também, tipo, esse ponto que você trouxe aí, que, tipo, essa questão, tipo, da pessoa, desse pessoal que atacou o jogo, muito provavelmente tá dentro daquela categoria de homem, branco, heterossexual, né? E tá vendo, entre aspas, né, o papel dele sumindo, né? Colocaram uma personagem homossexual no papel principal, e isso, de alguma maneira, ataca ele, se sente mais frágil. E eu tive uma discussão muito interessante com o Oliveira sobre isso uns tempos atrás, a gente falando por que esses ataques acontecem, né? Eu queria um pouco que você elucidasse um pouco essa discussão, Oliveira. Realmente é uma coisa interessante, né? Primeiro falar sobre como que de alguns efeitos, né? Que vamos dizer assim, esse papel de protagonista tem com questões de representatividade, de identificação do espectador, do consumidor com aquele personagem, né? O efeito de você trocar isso, você trocar o perfil do personagem que ocupa essa posição, né? Em primeiro lugar, quando você tem um protagonista, que é aquela coisa mais arroz-feijão, né? Que é clássico, é um homem. Já que a gente está entrando nessas questões dessas discussões assim, é um homem branco, cis, hétero, pegador, extrovertido. Dos seus 15 a 40 anos. Dos seus 15 a 40 anos, exatamente, musculoso, frio e flamenguista. E aí engraçado, fica fazendo piadinha muitas vezes. Entendeu? É exatamente isso. É aquele personagem padrão, entendeu? E ele serve ou para causar identificação, ou é uma coisa que você já está acostumado a ver. É uma coisa que é legal de você ver, de você consumir um personagem, né, com esse perfil. E quando você substitui ele por uma personagem, em primeiro lugar, uma mulher. Segundo lugar, nesse caso, né, ela é homossexual, ela é lésbica, né? A Ellie, ela é lésbica, né? Homossexual. Ela é homossexual mesmo, né? Tem até aquela parte da DLC. Eu lembro, inclusive, na época dessa DLC do primeiro The Last of Us também, que causou um certo rebuliço, certo burburinho, né? Por ela ser lésbica, né? E aí você substitui isso e isso você afeta muito essa percepção, essa identificação que tinha, né? E não só essa identificação também, mas é uma coisa que você não só fere essa coisa da representação da identificação, como eu não sei, disse muito nesses debates sobre esses assuntos que é a classe dominante sendo questionada, ela perdendo um pouquinho esse papel dela de dominância, que, querendo ou não, vem aí de muitos anos, mas vem de coisas, de aspectos tão besta, coisa tão básica, sabe? E aí a galera tá tentando subverter isso agora, por isso a gente tem essas reações tão agressivas, tão tristes, né? Como o Ferro bem disse, né? Uma coisa bem frustrante, sabe? Você ouvir isso, lamentável, um belo de um fronho mesmo, sabe, cara? Mas é uma questão que ela é muito profunda, você tangencia questões de não só de representatividade, também interessante, de você toca em questões de apelo visual. De apelo visual, né? Porque existe um conceito que é chamado de male gaze. Male gaze, o olhar masculino. O male gaze, ele você pode perceber ele em obras assim de muitas esferas, dentro do cinema, dentro do videogame, dentro da literatura fica um pouquinho mais difícil, porque é o olhar, não é uma obra visual, né? Mas, você entendeu? Você percebe isso em muitas obras, muitas produções, que é a direção das cenas, a representação das personagens, ela não tem uma função só narrativa, ela tem uma função estética também. Sim. Entendeu? E dentro da característica do male gaze, é uma estética de objetificação do corpo feminino. Entendeu? E quando você faz uma obra dessa que
assim, dentro do que eu consegui ver até então, e do que eu acredito que o jogo vai proporcionar, você tem personagens que, assim, não são feitas para cumprir essa função de ser bonito aos olhos, né, estético. As personagens carregam, a Abby tem um corpo bruto, forte, torneado, e a Ellie vai ficando com o corpo mirradinho, ela fica cheia de machucado até o final da história, sabe? São corpos brutos, sabe? Não é aquela coisa também do male gaze hollywoodiana, da mulher gostosona, peitão, bundão, e a câmera fica indo atrás dela, focando na bunda dela. Não tem isso, sabe? Então também causa aversão nesse, vamos dizer assim, que o Victor falou, o gamer raiz, né? Por essa questão. Por essa questão também, entendeu? Ferir nos gostos estéticos dele e na representação. E, mano, isso, deixa eu falar rapidinho. Isso aí é ridículo, velho, porque, por exemplo, os caras estão acostumados a sempre ver isso. Cara, tem um exemplo que eu e o Sog a gente quase sempre traz, que é no jogo Mortal Kombat. No meio da guerra, lá, pra salvar o mundo, o Mortal Kombat 9, pra ser mais específico, aliás, esqueci de falar. No meio da guerra, no meio da treta, as minas eram de biquíni, tá ligado? Tipo, e os caras achavam isso normal, os caras gostavam. As minas corpão, de biquíni no meio da treta. E quando eles mudam e trazem um bagulho mais real, que nem agora The Last of Us, o apocalipse zumbi, velho. Tipo, como que a mulher vai ficar com um corpo mais feminino, no meio da treta, a gente morrendo, ficando triste no bagulho? Não tem como, e os caras ficam incomodados com isso, em vez de ficar incomodado com o que eu acho que é o problema, que é a história em si, tipo, que a história tá contando. Se você quiser dar hate nisso, por seja lá qual foi o problema, a questão, eu acho ruim, eu achei ruim como é que foi escrito, sei lá, beleza, velho. É o seu direito. Você assistiu o negócio, você não gostou. Sim. Mas você focar em, não, esse personagem aqui, a Abby é muito forte, isso aqui parece um homem, velho. O que tem, velho? O que tem? Você quer ser o jogo pra quê, velho? Você quer ver gente bonita? E aquela questão também, né, que arte é uma questão subjetiva, né? Então todo mundo tem o direito de ver aquela história sendo contada e não curtir a maneira que aquilo ali está sendo contado, não curtir certas decisões. E você pode criticar, você não pode atacar as pessoas envolvidas, porque isso é extremamente irracional, né? E eu achei interessante a questão que o Oliveira falou do male gaze e tudo mais. Eu vi um vídeo do DM onde o Bruno Silva ele fala um pouco disso, onde o design da Abby ele é feito daquela maneira grossa, dura, até para você ter dificuldade de ter empatia por ela, né? Para deixar ainda mais difícil de você conseguir olhar para ela e falar: essa pessoa não é um monstro. Porque se ela fosse tipo a Elizabeth do BioShock Infinite, né? Não importava o que ela fizesse, ela podia estar matando 200 pessoas importantes ali pro jogador. No final das contas, se ela tivesse uma cena fofinha, você ia adorar ela, porque ela é uma gracinha, ela tem um charme visual. A Abby não, a Abby é grossa, entendeu? A Abby é durona. Então eles fazem esse design até mesmo para dificultar que o jogador tenha empatia para ela, porque eles querem que você tenha empatia para ela pelas atitudes da Abby, certo? E só para fechar esse bloco aqui... Posso fazer só um comentário antes? Pode. Que eu veio na minha cabeça? Que eu acho que o problema do cara não é ele se sentir incomodado com o fato dela ser musculosa ou da Ellie ser lésbica, ou ele sentir que o papel dele tá sendo tirado. Eu não acho que é isso. Eu acho que é o fato de que como eu posso dizer? Ele acredita numa coisa, esse cara ele acredita em tal coisa, ele tá na zona de conforto dele, que o normal é ser hétero, ser tal coisa, não sei. Essa é a zona de conforto dele. Então, forçando ele. Por exemplo, se um jogo indie faz uma personagem lésbica, ninguém liga. Porque é 2 gatos pingados que joga. Agora, o The Last of Us é o jogo da vida do cara. E ele é esse tipo de pessoa. E ele se vê forçado a ter que lidar com aquilo, você tá tirando ele da zona de conforto dele. Ele fica incomodado com isso. Ele não queria ter que ver isso. Ele não queria ter que lidar com isso, com essa parte dele, entendeu? Eu acho que é mais um bagulho assim. O cara tá sendo tirado da zona de conforto dele, onde todas as mulheres são bonitas, todos os casais são héteros e tudo é maravilhoso na zona mental desse cara. Pode terminar o raciocínio. Então, eu acho que a maior questão é isso, né? Não só nesse aspecto, com um monte de aspecto, é o cara tá sendo tirado da zona de conforto dele e ele tem que. Ele tava fora da zona de conforto dele, ele tem que pular em alguém, ele tem que pular na garganta de alguém, ele tem que culpar alguém
Não pelo jeito, não culpar por causa do jeito que ele tá sentindo. Ele vê aquela personagem dessa porque ele tá sentindo. Não. Ele tem que culpar o produtor do jogo por ser comunista. Entendeu? Não é culpa de, não é ele que é homofóbico, é o produtor do jogo que é comunista, porque ele não tem problema com gay. O problema é você querer forçar o gay. É isso que ele diz. Entendeu? E é uma questão, que nem o Ferro, de novo, voltando ao que o Ferro disse, é lamentável, é triste, né? Porque a gente podia estar tendo uma discussão muito mais interessante sobre Last of Us Part 2, né? E a gente escolhi, né, começar o programa por esse assunto, porque eu acho que isso é a parte lamentável da questão. E agora a gente tem que entrar agora na parte que é realmente interessante da questão, que é discutir o roteiro do jogo, é discutir as mensagens de Last of Us Part 2, porque ele é um jogo que, apesar de passar num mundo pós-apocalíptico, ele tem, como que eu vou dizer, mensagens muito atuais, né? Então, vamos começar da seguinte maneira, vamos cada um falar o que a gente achou da narrativa dos personagens, começando por você, Ferro. O que você achou da narrativa dos personagens, da direção do jogo? O que você achou, assim, do roteiro de maneira geral? Eu vou falar que é uma história redonda para mim. É muito bem feita. A jornada da Ellie continua. Eles pegaram desde de onde deixaram no primeiro jogo, continuaram. Foi uma evolução que eu senti como natural. A Ellie como protagonista, eu senti como que foi uma evolução natural da personagem. Do Joel também, do Tommy também, do Tommy, da Marina, mesmo que da Maria, né? Mesmo que eles sejam personagens mais secundários também, eu senti que foi uma evolução natural. Eu acho que a história em si é para você se incomodar, não só pelo fato de você joga com você joga com a Ellie, que ela tem a relação complicada dela com o Joe, e depois acontece uma tragédia com a Ellie envolvida, e depois você tem que ver toda a situação pelo ponto de vista da Abby. Então, acho que é para você se incomodar. Eles têm esse objetivo. Vão fazer as pessoas se incomodarem. Mas não só pelas dois pontos de vista, mas também como as atitudes que você toma. Então, durante o gameplay, durante a história também, você tem a questão de violência. Você precisa matar todo mundo que está no seu caminho para você chegar até o seu objetivo? Em todo jogo um FPS normal, um Call of Duty, seu objetivo é mate todo mundo para chegar até o ponto B. É esse o objetivo. Mas só que no Last of Us ninguém fala, mata todo mundo porque sim. Ali é uma opção. Se fosse um FPS, você não poderia sair da fase que você tá se você não eliminasse todo mundo. Mas ali você só tem que chegar até o outro objetivo. Você não precisa matar ninguém. A questão é essa. Você não precisa matar. A violência não vai te levar não vai te trazer um resultado diferente. Essa é a principal questão. Pelo menos para mim. A violência não vai te trazer todas as respostas. Aí tem ainda questões mais subquestões, por exemplo, serafitas no jogo, que é um outro grupo que você tem que enfrentar. São pessoas que seguem uma seita, mas conforme você vai prosseguindo no jogo, você descobre que originalmente eles não eram pessoas que amarravam pessoas nas árvores e mutilavam em quem eles capturavam, não é? Olha isso. Então, as palavras da profetisa deles foi distorcida. Assim como na Igreja Católica, várias pessoas distorcem a Bíblia, já distorceram há muitos anos, ainda distorcem. No islamismo, no hindu, todas as religiões sempre tem alguém que vai lá e distorce. E você vê que tudo gera em violência. Eu quero a paz. Beleza, eu vou chegar à paz matando todo mundo que pensa diferente de mim. Toda vez no The Last of Us, algum inimigo fala, o intruso chegou. Mas espera aí, você tem que matar a pessoa só porque ela não veio da sua cidade?
Você tem que realmente eliminar a pessoa só porque você nunca viu ela na sua vida, sem pelo menos conversar. Oh, então, por que você está aqui? Vamos ajudar você, vamos conversar, o que você precisa? Não, a primeira questão deles é, eu vou matar. Tem essa frase da polícia americana, né, que atira primeiro, pergunta depois. É exatamente esse o conceito. Então, na minha opinião, é uma história redonda que fala muito sobre a violência. A violência é o principal artifício, o principal assunto que eles querem falar. E ele fala de um jeito tão bem, mas tem gente que eu vi que o jogo me força a matar. Ninguém nunca pediu para você matar ninguém. O único momento é a Ellie falando, ela vai pagar por isso, é isso. Mas o jogo não falou, mata todo mundo que tá na sua frente. Mata todo cachorro que aparecer. Então a questão é essa, a violência não vai te trazer a paz que você quer. Não importa se a sua religião acredita nisso, se o seu chefe acredita nisso, se o governo falou, então mata todo mundo. Não é isso. A questão a violência não vai te trazer o que você quer. Uhum. Eu acho que para mim essa é o ponto principal que o jogo quer trazer. Não só no assunto da vingança, que também não vai te trazer nada, mas a violência no geral. Não vai te trazer um resultado que você vai gostar. Sim, isso é uma narrativa sobre violência, né? Agora, Rodrigo, sei que você tem, eu não sei, talvez você tenha algum tipo de incômodo em relação à narrativa e tal. O que você achou da narrativa de maneira geral? Você acha que foi bem construído? Você acha que eles respeitaram os personagens? Como que você acha que essa narrativa ocorreu? De maneira geral, eu gostei. Eu tenho umas coisas que eu queria destacar, assim, que é positiva. Que é, por exemplo, eu acho que o jogo... Há quem diga que o jogo é sobre vingança, né? A história é sobre vingança. Eu diria que mas eu diria que é mais sobre isso, é mais sobre as consequências das coisas que você faz. Porque tudo que acontece no segundo game é consequência do que o Joe fez no primeiro. No final do primeiro lá, que ele foi lá, fez a zoeira toda lá, matou todo mundo e tal. E também sobre as consequências do que a Abby fez, que ela deu uma lá de Tiger Woods no Joe. Né? Então é tudo sobre as consequências. E outra coisa que o jogo não é nada implícito, é explícito isso, que a vingança está assim presente. O que acontece? Cada pessoa teve o seu motivo para fazer o que fez no jogo. O Joe foi lá, matou todo mundo porque ele queria proteger a Ellie. Depois, a Abby foi lá, fez o que fez com o Joe, porque o Joe matou o pai dela. E aí depois a Ellie vai querer matar a Abby, vai até dar um trava-língua aqui. Porque, enfim, vocês entenderam. Então, os motivos das pessoas tá muito bem destacado lá. Mas mesmo assim, ao mesmo tempo o jogo mostra que você tem um motivo para fazer aquela atrocidade, matar alguém por vingança, você não vai achar nenhum benefício disso, você não vai ficar bem. Né? Tanto que o Joe fez, morreu depois. A Abby fez o que fez, e ela não ficou nada melhor. Inclusive, a vida dela piorou. Né? Porque ela ter matado o Joe só causou tudo de errado que tem no game. Que foi a Ellie foi lá e matou todo mundo, inclusive os amigos dela. A Abby perdeu todo mundo. Basicamente, ela perdeu todo mundo. Então, eu gosto quando o jogo mostra isso. Ele joga lá a semente da vingança. Não, vai estar todo mundo com raiva, o mundo caótico, todo mundo se matando. E ao mesmo tempo ele mostra que, não, você vai se vingar, mas você vai continuar ali na mesma situação, no caos, sabe? E entre outras coisas, né? O jogo mostra também a Ellie, aquele estresse pós-traumático dela, tem ataque de pânico. Eu gostei muito disso também. E outra coisa, até quase que esqueci de falar, sobre a narrativa, que me prendeu muito. Geralmente, quando a gente tem dois pontos de vista em uma obra, é feito da seguinte maneira. Tem o personagem principal, que você já conhece, e aí ele introduz um novo personagem, vai lá, como é que é a palavra? Esqueci. Ele evolui o personagem, para você conhecer ele.
você gostava, você sentia empatia pelo personagem, depois ele vai lá e acaba com isso, fazendo esse personagem cometer um erro que você não vai perdoar. Geralmente é assim. O jogo fez o contrário. O jogo introduziu a Abby, já ela fazendo a besteira lá de matando o Joe. Aí você fala, velho, eu quero matar essa mina. Eu quero matar essa mina, não tem, não adianta. E aí chega metade do game lá, você joga com a Abby, você descobre toda a história dela, você consegue sentir empatia por ela. Já vou comentar sobre isso, mas você, na teoria, você consegue sentir empatia por ela, mesmo depois de tudo que ela fez. Isso eu achei genial, eu achei muito bom, aliás, o jeito que eles construíram isso. Já a minha opinião sobre esse ponto específico, e é que eu acho que o Victor concorda comigo, é que assim, isso é óbvio. Cara, se você chegou no final do game com o mesmo ódio que você tinha no começo do game pela Abby, você não tem alma. Você não tem alma. Simples. Não tem como você continuar odiando a mulher desse jeito. Não tem como. Porém, eu não consegui sentir a empatia que eu deveria. Eu não acho que a história dela me comoveu o suficiente para eu pensar, nossa, mano, eu não quero que nada de ruim aconteça com ela, por favor, vá embora, fique bem. Eu não consegui sentir isso. Eu simplesmente senti, não, beleza, eu entendo o motivo dela. Mas sim, se ela morrer aqui, eu tô bem. Eu não vou me importar ao ponto de, tipo, ficar triste e tudo mais. Eu entendo o que aconteceu com ela, eu não julgo tanto assim ela, mas eu não gostei tanto dela assim, sabe? Eu não acho que foi suficiente, entende? A relação dela com, os, com o garotinho lá, que eu esqueci o nome, o Lev, né? A relação dela, é, isso aí a gente pode até discutir aqui. Eu não achei muito natural, porque eu achei meio jogado, porque a minha visão foi assim, ela estava no grupo dela. Ela viu, o grupo dela é conhecido por matar a galera lá, como é que chama? Serafitas. O Serafitas. Serafitas. A gangue dela matava os Serafitas, ela sabia disso. E aí quando ela simplesmente ela vê ali que tinha uma criança no meio, tipo, beleza, você viu uma criança e os outros você não se importa, eu achei isso. Ela vê a criança e a irmã lá, e ela cria simpatia que faz ela ir contra o grupo dela, sabe? Eu achei isso muito jogado. Eu não gostei disso, pra falar a verdade, e que contribuiu para eu não ter a simpatia que eu deveria por ela. Então, essa é acho que é exclusivamente o único momento que me incomodou no game. De resto, eu achei lindo todos os personagens, os flashbacks, a direção eu achei muito boa. Já a direção, um negócio que eu notei literalmente na primeira cena do jogo, que é uma técnica na direção que é tá lá o Joe tocando violão, e aí quando ele levanta assim, o plano da tela do game tá focando no violão. Não sei se vocês repararam isso. Que ele tá tocando, ele levanta, a cabeça dele fica para cima da tela. Então, tipo, você mal vê o rosto dele. Você vê o tronco dele e o violão. O que mostra isso? Que o violão significa alguma coisa. Que ele de fato significa. Tanto que tem esse foco no violão no começo. E a última coisa que a gente vê antes do game, antes de começar os créditos, é o violão. Que o violão representa ali, no caso, na minha visão, a relação do Joe com a Ellie, né? Que o Joe sabia tocar violão e cantar, ele ensinou para ela. E uma das últimas coisas que a Ellie guardou do Joe é o violão e o fato dela saber tocar, que foi ele que ensinou. E aí no final, quando ela deixa o violão de lado, ela conseguindo seguir em frente depois de tudo que aconteceu, sabe? Então isso foi uma técnica da direção que eu achei, nossa, genial, achei muito bom. Então é isso, em geral, eu achei o jogo bom. Só o fator da história da Ellie que eu achei meio mais ou menos assim, mas dá pra dissertar aqui e a gente chegar a uma conclusão. Certo. Oliveira, eu tenho noção que a sua opinião talvez seja mais parecida com a minha, né? Inclusive, já deixou claro aqui, quando você der mais falar, eu vou entrar para falar e depois eu quero que o Victor feche essa parte do bloco aqui, porque eu acho que o Victor vai conseguir trazer depois o grande debate que a gente vai ter aqui no programa, né? Oliveira, eu entendo que você é uma pessoa que consegue pegar uma história e enxergar de uma maneira que não tenha muito apego assim emocional para si mesmo. Você tem apego emocional, no entanto, você tenta sempre enxergar de cima, né? Como se fosse uma espécie de Deus, entre aspas, né? Enxergando aquilo ali sem qualquer apego emocional. O que você achou assim da maneira que é conduzida essa narrativa, né?
Dando uma estudada, só para deixar claro também, eu conheço a saga, os dois jogos, admiro muito o trabalho que foi feito nos dois, a importância que tem para a indústria, para as narrativas em geral, né, pro videogame como uma obra de arte de verdade, né? Mas não joguei nenhum dos dois jogos. Conheço bastante coisa e é com base nisso que eu vou falar. Eu acho que a narrativa em si, ela trata de assuntos que, se vocês me permitirem, eu não gostaria de remeter isso, né? Mas a narrativa em si, ela trata de assuntos que são muito mais complexos do que essas questões que a gente debateu no primeiro bloco. Muito mais complexos, muito mais atemporais e muito mais próprios do ser humano. A gente está falando de uma narrativa de violência, como o Ferro falou. E se você me permitir, Ferro, eu vou completar uma narrativa que mostra que violência não só não leva você a lugar nenhum, mas traz mais violência. Né? Que foi o que o Rodrigo falou sobre toda a trajetória da Abby. É uma história que fala do mesmo jeito sobre vingança, e daqui eu vou usar as palavras de um grande poeta de verdade, né? Da televisão, Senhor Madruga, Dom Ramon. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. A gente sabe muito bem disso, sabe? E você vê isso de uma maneira, como a gente abordou em um outro momento aqui, simbólica, né? A Ellie, ela sofre muito os efeitos da vingança dela, né? No corpo dela e tudo mais. E a narrativa, e além dela abordar esses temas, ela é muito arrojada. Muito, muito, muito arrojada. Os caras são corajosos. A Naughty Dog, ela fez um produto muito bom, o que é um bruta de um mérito deles, porque poderia muito bem dar errado, porque eles estão apostando numa coisa que é subjetiva. Por exemplo, né, tem um efeito em algumas pessoas e tem algum efeito em outras. Depois da metade da história para frente, quando a gente está bem ambientado ali, nas motivações da Ellie, a gente já correu ali metade da história, mais ou menos, né? A gente passa para a perspectiva da Abby. E é nesse momento que, quando eu ouvi falar que esses os rumos que o jogo estava tomando, eu fiquei surpreso. É muito corajoso. É muito corajoso. Eles estão apostando, eles fazem toda uma são 10 horas de jogo aproximadamente, né? Até você chegar nesse momento da troca de personagens, né? Eles fazem mais 10 horas de jogo para você ter o mínimo de empatia com a Abby. E veja bem, o mínimo de empatia. Você conseguir entender as motivações dela, o background dela, e não passar pano. Isso que você falou, Rodrigo, tá certo. Não adianta também os caras querer lá passar a história da personagem e tudo mais pra você cair de amores por ela, falar que ela é uma coitada e é uma vítima. Não. A Abby também recorreu a meios errados e vamos por assim dizer, a Ellie foi o efeito disso tudo. Né? A Ellie, o caminho de sangue, de matança que ela percorreu. Né? Mas a narrativa muito arrojada para ela fazer toda uma construção pra gente conseguir compreender os motivos de um personagem que inicialmente seria o antagonista. E quando chega, spoiler alert, né? E quando a gente chega no embate final do jogo da Abby contra a Ellie, aquela última coisa naquela praia, não é? Uma coisa assim. Uhum. É uma coisa super densa, não só pela direção, mas pela carga da narrativa que tem ali. Sabe? Em que você tem uma personagem você tem na Abby uma personagem que ela que você conseguiu começar a compreender como ela funciona, quais as motivações dela e os caminhos que ela quer seguir e o caminho que ela percorreu. E ao mesmo tempo, você vê na Ellie uma personagem que você tem um efeito quase contrário. A gente vê a Abby traçando esse caminho de violência que o Ferro falou. Sabe, matando gente à torta direito, sem que nem precisasse, né, de até um certo ponto, né, fazendo de um jeito que a Ellie, ela vira uma personagem que você, teoricamente, pela intenção que a gente percebe na narração, que você deveria desgostar,
Você deveria desprezar ela pelas ações dela. A gente não faz isso porque tem o background do primeiro jogo, a gente acompanha ela há muito mais tempo e tudo mais. Então aí realmente seria muito difícil de fazer. Mas a intenção é essa, entendeu? Eles corrompem o protagonista e para vulgarizar a mesma coisa. Eles corrompem o protagonista e redimem o antagonista. E aí você se vê no final da história com toda aquela carga de 20, 25 horas de gameplay do jogo mexendo com você, a torta direito, e você fica sem reação. E você fica sem reação só pela narrativa, só pela narrativa moral, né? Só pela narrativa moral, sem você, isso assim, ignorando, né, personagem que a galera gosta aí do jogo, que eu sei que acabam morrendo e tudo mais, né? Então, só pela narrativa moral mesmo você já fica tocado, saca? É uma coisa que é muito, muito, muito arrojada, muito, muito corajosa mesmo, saca? Uhum. Tem uma questão que eu acho que eu comentei com o Ferro e com o Rodrigo. Logo que eu acabei o jogo, tava desligando o console, eu fui tomar um banho e eu percebi o quanto que eu tava emocionalmente exausto, né? Eu tava muito exausto emocionalmente. Eu tava cansado, fisicamente falando. E eu fiquei remoendo o final da história na minha cabeça durante horas. Eu acordei no dia seguinte pensando no jogo de novo. Eu vou dormir pensando no jogo. E aquilo ali ficou na minha cabeça. Eu acho que esse é o maior exemplo que esse jogo é uma obra-prima. Uma arte que faz você ficar remoendo, discutindo, debatendo dias, semanas. Ela se mostra verdadeiramente excelente quando ela consegue fazer isso com, sabe, com excelência. Porque ninguém tá discutindo se o jogo é bom ou ruim mais. Estão discutindo a narrativa, como que essa narrativa funcionou. Me fez voltar a querer tocar violão. Eu não tocava violão há anos, aí por causa que o jogo, né, sempre é tocado ali com violão, banjo. Aí peguei o violão do meu pai e voltei a tocar. E pra mim, a música que o jogo toca no início, Future Days, do Pure Jam, ela resume bem a motivação da narrativa, né? No início da música, o Joe cantando, você, na vez que você joga, você toma aquilo ali como o Joe tá falando dele mesmo, né? Que ele fala que se em algum momento ele perdesse a Ellie, que ele também ia se perder, né? E ao final do jogo você compreende que apesar daquele momento da história, aquela música tá falando do Joel, no final, você pensar que aquela música, na verdade, tá falando de toda a narrativa. No momento que a Ellie perdeu o Joel, ela perdeu tudo. Tudo. Eu lembro que eu tive essa reflexão jogando, o Rodrigo acompanhou através assim, de streaming, eu jogando, e eu falei pra ele assim, cara, imagina, você tá num mundo pós-apocalíptico. Você não tem quase ninguém que te importa, ninguém que você ama de verdade, né? A Ellie e o Joe são as únicas pessoas daquele mundo que realmente se amam de verdade, né? A Ellie gosta, Tom gosta da Dina, gosta, mas ela só ama o Joel. O Joel é o pai dela, é a pessoa mais importante da dela, né? Então, tipo, quando ela se pega naquela situação, eu perdi meu pai, ela se destrói. Porque ela não tem mais ninguém. A jornada dela é suicida, praticamente. A jornada dela é pra eu vou matar a Abby, mas em seguida eu quero morrer. A jornada dela é autodestrutiva. A Ellie, nesse jogo, a jornada dela é deprimente de se ver. Porque a gente, como jogador de Last of Us 1, a gente vê aquela menininha que a gente aprendeu a amar como uma filha se destruindo, né? Então até por isso que você fica, às vezes, magoado que ela tomou esse caminho, porque você vê aquela pessoa que era tão viva, tão alegre, que era uma pessoa inocente, se tornar uma pessoa fria, bruta, deprimida, traumatizada. E ao final do jogo ela perdeu tudo. Mas eu não acho que Last of Us seja um jogo só sobre violência, só sobre uma tristeza, uma mágoa. É um jogo sobre perdão, é um jogo sobre perspectiva, é um jogo sobre ódio. O ódio, por todos os motivos que vocês já falaram, mas perspectiva pelo seguinte, né? A partir do momento que você compreende o que a Abby fez, e veja bem, eu adoro a Abby como personagem, mas sempre que eu penso nela, eu lembro, ela matou o Joel. Ela matou o Joel de uma forma cruel. E isso é imperdoável, na minha visão. No entanto, ela é uma personagem fantástica, ela é excelente. Se ela não fosse tão bem escrita como o jogo não teria o impacto que ele tem. Porque naquele momento, eu lembro exatamente como foi esse momento. A gente chegando na praia, eu e o Rodrigo ali vendo toda aquela situação se desenrolar. E o Rodrigo tava até fazendo piadinha no momento, falando que, não, vamos matar ela, vamos fazer acontecer e tal. Eu tava meio assim, já tipo, eu não quero mais isso. A Ellie tá se destruindo e eu não quero que ela mate a Abby. A Abby encontrou outro caminho na vida dela, né? E eu lembro que no momento que
Que a Abby coloca. A Abby não, a Ellie coloca a faca no pescoço do Lev. O Rodrigo falou assim: não, aí já é demais. Aí já é demais. Ele quebrou todo aquele espírito de palhaço que ele tem o tempo inteiro e ficou sério já na hora. Aí já é demais. E eu não queria apertar botão, eu não queria bater na Abby, eu não queria que aquela violência mais acontecesse. E eu acho interessante, a maneira genial que a Naughty Dog faz a narrativa paralela, né? Enquanto você começa o jogo, o Joel, ele tá muito humano, né? Ele tá muito humano, ele baixou a guarda. Até por isso que ele é pego pela emboscada da Abby. Ele baixou a guarda, ele virou um paizão de novo, né? E quando você vai jogando o jogo, a Ellie vai se tornando a Abby que matou o Joel, enquanto a Abby vai se tornando o Joel, que a gente encontra no início do Last of Us Part 2. Né? A jornada da Abby é a jornada do Joel do primeiro jogo, e a jornada da Ellie é a jornada, sei lá, do Nathan Drake do Uncharted 4, obcecada pela vingança, sabe? É torturada pelo ódio. E veja bem, o perdão, eu digo por causa que a Abby não perdoa a Ellie uma vez, não perdoa a Ellie 2 vezes. Ela perdoou 3 vezes. Ela não matou a Ellie em um momento. Ela poupou ela em inúmeros momentos. E a Ellie perdoa ela no final do jogo. Não quer dizer que ela gosta da Abby, ou que ela quer ver a Abby bem. Mas sim que ela entendeu que o ódio dela não vem do que a Abby fez. Também, óbvio, matou o pai dela, deixou traumatizada, vem disso. Mas vem principalmente no último flashback do jogo, quando você vê o Joel tocando mais uma vez o violão dele na sacada, e você tem toda aquela relação dos dois que tá distorcida, tá quebrada por conta das mentiras do Joel, você vê a Ellie falando pra ele assim: eu não sei se eu vou um dia te perdoar, mas eu tô disposta a tentar. No dia seguinte, o Joel morre. A Abby tirou isso dela, né? Tirou isso dela. Então, tipo, ela tem raiva porque ela ficou 2 anos sem falar com a pessoa que ela mais amava. Ela tá triste porque ela ficou sem a pessoa que ela amava. E porque a Abby tomou isso dela. E no final ela compreende, não importa quantas vezes ela matasse a Abby, se a Abby ficasse ressuscitando 7 vezes que nem um gato, mesmo assim, ela ia matar de novo, e isso não ia dar em nada. Né? Então, tipo, o que acontece é que ela olha para aquilo ali e fala: o que adianta isso que eu tô fazendo? Cada momento que ela comete o ato de vingança, ela fica cada vez mais torturada. Ela mata uma grávida, ela fica mais traumatizada. Entendeu? Ela vai atrás da Abby pela última vez, ela perde os 2 dedos para tocar o violão. Não pode nem mais lembrar do pai. Então, o perdão vem disso. A partir do momento que a Ellie chega essa vingança, ela pode ter perdido a Dina, perdeu o Tommy, perdeu tudo. O que importa é que dali pra frente, de novo, a câmera parou de rodar naquele momento que ela deixou o violão na janela e foi andando. Mas depois daquilo ali, ela vai encontrar o rumo dela. Se ela vai encontrar o rumo dela com a Dina, se vai encontrar o rumo dela em Jackson ou em outro lugar, aí tá no nosso mundo das ideias, né? A gente pensando o que pode acontecer. A Abby encontrou, ela perdeu os amigos, perdeu o amor da vida dela, ela perdeu tudo. Ela encontrou uma maneira de viver através do Lev. Então eu acho que no final das contas que é uma história, além de ousada, além de ser grossa, bruta e não quer te agradar em nenhum momento, não quer passar a mão na tua cabeça, quer te ver sofrer mesmo. Ela é uma história sobre esperança, de certa maneira também. Uma esperança ali que, mesmo depois de tanta destruição, tem ali ainda uma luz, certo? E, Vitor, para fechar essa parte da discussão e abrir já o nosso debate final aí, o que você achou da narrativa? Por que eu sei que você não curtiu tanto? Por que Vocês você... estão com tempo? Sim, óbvio, vai. Primeiro, falar as coisas que eu achei boa do jogo. Esse ponto da Ellie tá se... Isso eu percebi no jogo também, eu achei muito legal, de que em nenhum momento você vê nos olhos dela a vontade de sobreviver, de conseguir passar pelo que ela tá fazendo. A única vontade dela é matar, e ela não liga se ela vai perder o dedo, ela não liga se ela vai morrer, ela quer matar, ela tá focada na vingança, e você percebe esse caminho autodestrutivo dela, isso eu achei legal. O gráfico do jogo é legal, eu também não tô falando só de história, né? Pra mim, o jogo, ele é em termos de gameplay, pra mim ele foi maçante o primeiro jogo. Eu cheguei a jogar o começo do segundo, mas aí eu falei assim, eu não quero jogar, eu não gostei do gameplay, vou ver só a história. Porque eu achei a gameplay extremamente maçante, chata, e ela me consumia. Às vezes isso é uma coisa minha, mas eu não conseguia, eu achei a gameplay muito repetitiva, muito chata. Só que aqui pra falar um negócio sobre a violência, eu não vou lembrar quem falou isso, eu acho que foi o Vitor do Metaforando.
que eu escutei dele, eu acho. Que a violência, eu acho qualquer narrativa que fala muito sobre a violência nunca é a resposta, eu acho extremamente idealista e utópica. Quando ela foca muito nesse ponto, porque a violência pode não ser a resposta, mas a violência sempre vai existir. Então, uma hora ou outra, você tem que lidar com a violência e você vai ter que ser violento. E quando você precisa ser violento, você tem que ser o mais violento possível. Porque quando a pessoa está sendo violenta com você, muitas vezes ela não está com dó. Ela não está com... a intenção dela é machucar. Então você não pode se segurar. Você tem que ser o mais violento possível. Pelo menos é, assim, o negócio que eu escutei e o negócio que eu concordo. E o jogo, para mim, existem tantas outras obras que conseguem passar melhor a ideia de que violência não é resposta e de que vingança não é resposta. O jogo, eu achei que ele tem muitas horas que ele falha. E, por exemplo, quando você tá jogando, muitas horas você vai matar um NPC e ele grita, tipo, João, me ajuda! Você tá dando nome pras caras que você tá matando. Só que isso não me traz nada, isso não me trouxe nada. Eu matava eles e não tava nem aí. Mato o outro, mato o João também. Porque só você dar um nome não significa que eu vou me importar com o personagem. Isso pareceu uma maneira, assim, eu fiquei até irritado. O jogo teve horas que ele me irritou. Que os caras, eles... às vezes é a mesma coisa que os outros gamers raízes sofreram de ser tirado da zona de conforto, mas de o jogo tentar fazer eu me senti obrigado a ser empático, entendeu? Eu senti que muitas vezes o jogo me obriga a gostar dos outros. E comparando com outro jogo que não faz isso, só que você fica empático, Undertale. Undertale é o perfeito jogo, pra mim, é a resposta perfeita de que você tem outros caminhos que não são a violência. Pra mim, se tem um jogo que fala sobre isso, é Undertale. Que você pode ser violento, você pode ser violento, você zera o jogo sendo violento e vai embora. Só que é muito mais legal quando você não é violento. É muito mais você entender aqueles personagens. Então, esse jogo ele não me... Eu não senti isso. Eu não senti que eu não deveria ser violento. E se o jogo me desse a escolha de ser ou não ser violento, nos cutscenes, no gameplay, como o Ferro falou, ele dá, você não precisa matar os outros. Mas nas cutscenes, se ele desse mais escolhas de matar ou não matar, eu ainda mataria. Eu ainda assim, não só porque eu sinto que isso é o caminho que a Ellie tá seguindo, ela tá seguindo o caminho da violência, mas também porque eu sinto que o jogo não me... Ele nunca, tipo... Como é que eu posso falar? Ele não faz nada que me impeça, no sentido de olha, pra mim ele nunca fala um ponto que, olha, não é legal você fazer isso. Talvez eu relutaria na parte de matar a grávida, eu acho que é demais. Mas talvez. Talvez. Da linha, né? Talvez, um pouquinho. Mas eu sinto que o jogo, nenhuma para ele fala assim, mano, não faz isso, não é legal. Ele só vai mandando. Por exemplo, se eu chegasse no final do jogo e tivesse lá a Ellie, e tivesse a opção a Ellie e a Ellie, e tivesse a opção matar, não matar, eu mesmo tendo ainda, tipo, eu ainda não tive também, igual o Rodrigo, pra mim foi... o jogo falhou em fazer eu simpatizar com a Abby. Mas mesmo assim, não sendo por isso, é porque eu sinto que a Ellie seguiu esse caminho, então eu ainda mataria ela, porque pra mim não faz sentido você seguir todo aquele caminho de matança. E, por exemplo, no jogo, você mata essas pessoas, né? No jogo, durante a gameplay, você mata a pessoa com o nome, mata, não tá nem aí. E aí na cutscene você mata alguém e você fica meio traumatizado. Eu não entendi isso. Entendeu? Ela mata várias pessoas durante o jogo. Mata pessoa, mata cachorro. Tá nem aí. Aí ela mata uma pessoa na cutscene, ela fica traumatizada. Ela fica... Tá certo que foi uma pessoa grávida, igual a... Eu esqueço o nome dos personagens do jogo. É Mel, né? Não, é igual a Mel. Não só a Mel, a namorada dela tava grávida também. Então às vezes ela comparou esse negócio na cabeça dela. Mas mesmo assim,
isso para mim, o jogo ele tenta falar sobre essa questão da violência de uma maneira, não sei se essa seria a palavra correta, mas é a palavra que eu sinto, inocente. De uma maneira, assim, a questão da violência em si, ele fala para mim, eu vejo essa narrativa no total, não os personagens, de maneira alguma. A narrativa em si, fora dos personagens, a gente vendo de uma maneira geral, eu vejo de uma maneira infantil, de uma maneira assim, tipo, violência igual ruim, entendeu? É esse jeito que eu vejo, assim, que poderia ser tratado com muito mais profundidade, muito mais, tipo, eu acho que o jogo deveria te incentivar a ser violento. Incentivar mesmo, tipo, ele não deveria te mostrar, e olha como ela é triste morrendo, tipo, um negócio assim. Pra mim o jogo tinha que incentivar você a ser violento pra você chegar no final do jogo e pensar, caralho, o que eu fiz? Uhum. O que foi essa jornada? Pra mim essa teria que ser uma conclusão que você teria que chegar sozinho. Entendeu? Não teria que ser algo que o jogo te entrega. Então, eu acabo que eu acho... Por exemplo, uma parte também do jogo que eu tava pensando quando você estava falando isso, no God of War, que o God of War é um jogo, o atual, que pra mim tem até a relação tá ali também de pai e filho, né? O Kratos, né, ele já passou por a vingança, e agora o filho, ele vê o filho dele entrando num caminho de vingança e ele tem que tirar o filho dele desse caminho. Uhum. E eu achei que foi, por exemplo, um jeito melhor de se tratar esse tema. Entendo. Entendeu? Pra mim foi tratado de uma maneira infantil. Eu acho que é isso. Uma discussão assim que... Eu entendo teu ponto de vista, mas eu acho que é aquela coisa, o conflito entre... É que Last of Us é um jogo linear, certo? Sim, então, claro. A maneira que eu enxergo é que é um jogo linear e ele tá tentando te contar uma história. Então, tipo, essa liberdade que tu procura, você não vai achar nesse jogo. Eu entendo, de novo. Sim. Talvez se fosse um jogo de RPG contando a mesma história, talvez a liberdade ia ser muito maior, talvez fosse até mais complexa a discussão, né? Mas como é um jogo linear, ele tá tentando te entregar aquela história redondinha, fechadinha, da maneira que deve ser contada. Então, realmente, existe esse conflito na gameplay, você tá sendo violento. Eu lembro que eu jogando, eu pegava o arco e flecha com bomba, matava 200 pessoas num leak, né? E aí, tipo, na hora de cutscene, eu ia matar a galera, não quero, tá ligado? Mas eu acho que aí, tipo, é o que o Ferro falou. Você tem essa opção. Você pode não matar, e você pode. Sim. De nenhuma maneira o jogo vai te julgar sobre isso, né? Porque no final das contas, a conclusão vai ser a mesma, aí ele vai ficar mal com isso, vai perder tudo, certo? A conclusão do jogo vai ser a mesma, né? E eu sinto que essa questão de você sair matando com a Ellie e com a Abby é aquela questão assim, você tá no mindset da Ellie. O mindset da Ellie é o quê? Matar todo mundo. E o mindset da Abby, eu vou matar todo mundo. Então você vai fazer exatamente isso que elas querem. E os pontos principais da história, onde vai fazer ela mudar de perspectiva, e talvez até você mudando também um pouco do jeito que você joga, é só nas cutscenes, você vai ver isso aí. Mas eu entendo teu ponto. É uma discussão assim que é bastante interessante, só que infelizmente nosso tempo é curto aqui, e falta 2 minutos para fechar o programa. Então, só pra gente dar aquela concluída final, uma nota assim, final do jogo, cada um de vocês. Ferro, que nota você daria para Last of Us Part 2 assim, de forma objetiva? Ok, eu daria 10, sem problema nenhum. Pra mim é 10. Só pra finalizar é isso mesmo, 10. Você, Rodrigo? 10 de 10, com certeza, velho. Com certeza. Apesar do que me incomodou no game, o game ainda assim me mexeu comigo de um jeito que acho que eu nunca vou ter uma experiência igual na minha vida, véio. 10 com certeza. Certo. Oliveira? 9,5 de 10, pra ser diferente. Mas eu diria assim, um 9,5 por questões de detalhe mesmo, mas é um bruta de um jogo da hora, vai marcar a geração e vai ter efeitos aí pra frente, eu tenho certeza absoluta. Certo. E você, Vitinho? Polêmico. 7,5 forçando. 7,5 forçando. Não, tá certo. Caralho. Mano, eu achei o jogo medíocre, cara. Então, entendeu? Essa é a minha opinião.
Não, tá certo, tem que ter opinião diferente. Eu não me diverti jogando e não me diverti com a história. Vou fazer o quê? É verdade. Não, tem razão, tem razão. Eu também vou ter que dar um 10 também, porque eu fico apaixonado pelo jogo, não tem jeito, esse jogo é... Mesmo que ele não fosse tão bem executado, por ele ser usado, eu também daria 10, entende? Mas é isso, gente, a gente vai ficar com a discussão por hoje. Talvez a gente faça até um play com o podcast para continuar essa discussão, porque tá rendendo aqui. Então, estive aqui hoje com o Pedro Ferro, convidado especial. Muito obrigado por Ferro aí estar com a gente, agradecido. Estive aí com o Rodrigo, cosplayer de Gabigol. Pedro Oliveira, maior violeiro de Ribeirão Preto e região. E Vitor Gandolfi, o homem mais feliz e polêmico do planeta Terra. Então é isso, gente. Um abraço. Até o próximo Playcon semana que vem, terça-feira, na Rádio Naerp, 8 horas da tarde. É isso. Falou. É nóis.